Quero me associar, senhor presidente, às palavras de Vossa Excelência e cumprimentar a Embrapa por mais essa conquista. Todos nós respeitamos profundamente a Embrapa como uma instituição que tem feito muito pelo país. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, dias atrás eu subi essa tribuna para falar sobre a medida provisória 581, que dispõe sobre políticas públicas de financiamento de projetos de investimento em infraestrutura com o funcionamento do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, o FDCO. Hoje, senhores, volto a discutir a matéria que está sendo analisada por uma comissão mista, da qual faço parte como vice-presidente. Sabe-se que a medida provisória 581 autoriza a União a injetar 21 bilhões de reais em créditos na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. No entanto, chama a atenção dos senhores. A medida provisória não faz referência ao impacto financeiro e orçamentário da proposta, nem à previsão da fonte de recursos a serem empregados para financiar as despesas aprovadas, mesmo sabendo que a execução da medida provisória implicará em aumento de despesas para o Tesouro Nacional. Diante do exposto, senhoras e senhores senadores, fica claro que a medida provisória 581 não obedece à Lei de Responsabilidade Fiscal. Espero, então, que o Congresso Nacional não seja coautor de uma medida que contraria o mecanismo de maior controle das contas públicas, sem antes propor as alterações necessárias. Também me preocupa o fato de a medida provisória transformar o fundo num ativo financeiro do seu agente operador, com o agravante de que a SUDECO não tem um banco regional, a exemplo da Sudam e da Sudene. Permitam-me mais algumas considerações. Os senhores lembram que no último dia 13 foi instalado o CONDEL, Conselho Deliberativo do Centro-Oeste. Como sabem, o Conselho é formado por ministros, governadores da região, prefeitos, pelo diretor superintendente da SUDECO e por representantes da sociedade civil e do banco gestor do fundo. Diz a Lei Complementar 129 de 2009, que regulamentou a nova SUDECO, que o Conselho Deliberativo deverá conduzir as discussões sobre as prioridades de ação e investimentos no desenvolvimento do Centro-Oeste. Terá, entre outras ações, que definir os critérios de aplicação dos recursos do FDCO e do FCO. Pois bem, na lei, o Conselho é essa instância máxima de planejamento estratégico do Centro-Oeste. Só que, de acordo com a medida provisória 581, o Conselho passa a ser um grupo praticamente inoperante, porque o texto da medida provisória tira do Conselho o controle sobre o FDCO e põe esse controle nas mãos do Poder Executivo. Então, pergunto, para que vai servir o CONDEL? Para ser um conselho meramente ilustrativo, o que a medida provisória 581 está fazendo é impor uma forma centralizadora de gestão pública e não podemos aceitar isso. Apelo para que não enfraqueçamos, apelos aos senadores da região Centro-Oeste, aqui aproveito a presença do nosso presidente, para que juntos não aceitemos que enfraqueçam o Conselho Deliberativo da SUDECO. Faço esse apelo não só em nome do povo de Goiás, mas em nome de todos os cidadãos da região Centro-Oeste. O Conselho existe para promover um modelo de gestão que prima pela descentralização regional. É um espaço público de composição plural e o principal canal de participação popular por meio dos seus representantes. Por fim, da forma como chegou ao Congresso Nacional, a medida provisória 581 não pode ser aprovada. Ela exige uma profunda análise das duas casas legislativas. Portanto, espero que todos nós, principalmente os parlamentares do Centro-Oeste, que integram a comissão mista que analisa a matéria, nos debrucemos sobre a medida provisória 581, porque dela também depende o desenvolvimento e o crescimento do país.
Quero aqui, nessa oportunidade, senhor presidente, também registrar uma audiência que tivemos hoje com o vice-presidente do Banco do Brasil, o ex-senador César Borges. Estava acompanhado do secretário de Indústria e Comércio do Estado de Goiás, e os diversos diretores daquela instituição participaram deste debate. Foi uma reunião extremamente produtiva, onde nós pudemos colocar essa dificuldade que estamos encontrando na medida 581, bem como informar ao vice-presidente e aos seus diretores do Banco do Brasil a nossa preocupação em relação ao FCO. O FCO hoje tem, no meu estado, o estado de Goiás, uma demanda acima de R$1 bilhão, além daqueles que já foram destinados neste ano. É preciso que façamos uma reflexão em cima do FCO. Primeiro, com as isenções do IPI, nós ficamos, assim como os estados, ficaram extremamente prejudicados com a redução da arrecadação deste imposto que compõe o Fundo de Participação dos Estados e compõe também os fundos constitucionais. Essa reposição aos fundos constitucionais precisam ser discutidas. E quero aqui dizer que o FCO, que hoje já completa aí os seus 23 anos, é preciso que repense uma forma de ampliar esses recursos, uma vez que a realidade dos nossos estados não é aquela encontrada por ocasião da Constituinte. Portanto, levamos todas essas preocupações ao vice-presidente, que é encarregado de gerir os fundos constitucionais, e fiquei muito satisfeita com a reunião, uma vez que o ex-senador César Borges, vice-presidente daquela instituição, se comprometeu a encaminhar os técnicos daquele departamento para que viesse aqui no Senado discutirmos juntos uma solução para o FCO e para o FDCO. Era o que tinha a dizer, senhor presidente.